O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, queridas, no dia que nós temos essa alegria de estarmos aqui presentes no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, mas mãe de toda a igreja, nós somos hoje convidados a retomar esta festa da dedicação da Basílica de Latrão como uma consequência daquilo que celebramos semana passada, quando toda a liturgia ela nos convidava a andarmos sobre os trilhos da misericórdia para mantermos a esperança e assim alcançarmos a plenitude de Deus, que hoje a liturgia nos recorda como a Jerusalém Celeste. Quando recordamos a dedicação da Basílica de Latrão, nós estamos assim recordando a unidade de todas as comunidades, de todas as igrejas, sobretudo as igrejas católicas, e também nós celebramos assim este momento, esta circunstância, esses locais que podemos aprender a caminhar em direção a esta Jerusalém Celeste, que aqui não temos, como sabemos, a plenitude, mas somos convidados a construir diariamente, pois agora é o nosso templo, o verdadeiro templo de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Hoje, no Evangelho, nós encontramos este conflito com Jesus, ou melhor, entre Jesus e os judeus. Semana passada, ou melhor, no dia de ontem, a gente encontrava um outro conflito, onde Jesus considerava os judeus como aqueles amigos do dinheiro, aqueles que colocavam a prepotência, a arrogância, colocava também ao próprio luxo e outras características acima do relacionamento com Deus. E hoje nós encontramos de novo esse tema do dinheiro no Evangelho, cujo o grande embate que Jesus estava tendo ali com eles era a respeito da constituição religiosa, da casa de Deus como uma casa de oração, que estava ali sendo mais utilizada para o comércio do que para o fim religioso. Isso é uma atenção muito preciosa para toda a nossa igreja e para todas as nossas comunidades. Embora tenha muita gente que utilize desta palavra de modo assim até pernicioso, pois utiliza desta palavra de dizer que a igreja não é lugar de comércio e muitas das vezes omitem participar de alguma festividade da própria paróquia, da própria comunidade, omitem ajudar a construção dessas casas, dessas igrejas que se transformam em, às vezes, escolas, templos, hospitais, lugares de amigos,
tudo utilizando por detrás desta passagem bíblica, e utilizam erroneamente, pois se eu utilizo essa expressão bíblica para atrasar ou impedir a ação de construção da evangelização da igreja, eu estou indo um caminho diverso do caminho de Jesus. Jesus não estava indo contra o templo e não estava indo contra aquilo que estava em torno, porque era muito comum, inclusive, pessoas que vinham distante precisavam lá comprar o seu animal para oferecer em sacrifício, ao invés de ir em uma longa caminhada, diferente de hoje que nós fazemos a nossa peregrinação com carro ou com ônibus. Eles levavam aquilo que tinham no bolso, o dinheiro que tinham no bolso, e comprava lá no templo. Então era para facilitar também para os peregrinos. Mas Jesus entra em conflito com este templo, não por causa tanto dessa dimensão financeira, que às vezes mais atrai a atenção do nosso coração, mas para dizer que o templo vai mudar. Não é o templo muda também, mas é o templo vai mudar. Na palavra do Evangelho, existe uma expressão bíblica que é do grego chamada eiron, e outra que é chamada naos. Eiron e naos significam templos, mas a primeira significa o templo da pedra, templo de pedra, templo concreto. E o outro significa o templo interior, a interioridade, a espiritualidade, o naos, que cada um de nós assim carregamos, desde que nós somos batizados, desde que passamos pelas águas do batismo. Cada um de nós assim sofre e abraça a inauguração deste templo por meio do batismo. Jesus faz essa jogada desta palavra para dizer e anunciar a eles que estavam acompanhando e também aos judeus do seu tempo, para dizer que ele também vai transformar. Essa transformação desta palavra de passar da pedra para a interioridade é que dá um novo significado aos templos de pedra, às construções que a gente não se cansa de elevar aí nas nossas comunidades, nas nossas cidades, nos nossos bairros. Porque é esta construção interior que orienta a construção exterior. É a construção deste templo de Deus que precisa ser alimentado com a palavra, com a Eucaristia, com uma fé íntegra, grande e inteira, que ajuda a cada um de nós a construir as nossas comunidades com beleza, com lugar bom da gente estar presente, como lugar de encontro, para que no meio disso, como mediação, a gente experimente o Espírito Santo que fala ao longo da nossa história. Esta dedicação, esta festa da dedicação da Basílica de Latrão, serve também como uma referência de restauro, de reforma, pois a Basílica de Latrão, ela foi introduzida como a primeira basílica do mundo por Constantino, grande imperador romano, e que com o passar do tempo foi se corroendo também pelo poder político, pelo poder econômico, mas neste mesmo lugar houve um passo de reforma, de restauração, que é também o ícone e o significativo gesto de São Francisco de Assis, quando chega a esta basílica, quando chega diante do Papa Urbano e pede: quero a autorização da igreja para que a minha ordem possa existir. E assim restaura, reforma a espiritualidade cristã ao lado da pobreza. Ao lado da pobreza, que não significa miséria, mas ao lado da pobreza, que significa liberdade de tudo aquilo que temos para usar, para não assim desperdiçar o dom da eternidade. Isso que é a verdadeira pobreza franciscana. Esta experiência de Francisco de Assis, embora não estejamos falando dele hoje, né, não é festa dele hoje, mas ele é muito significativo, é também uma representação das reformas, dos relacionamentos que nós temos. Nós, enquanto comunidade, Igreja Católica, somos chamados, convidados a observar o que a Igreja está dizendo para este tempo, para nos ajudar assim a curar inúmeras relações. As relações que às vezes a gente tem dentro da nossa alma, que acontecem doenças por meio do isolamento, do excesso de informação, da virtualização de relacionamentos, que geram descompasso e uma grande perda de humanidade. Celebrar a dedicação da Basílica de Latrão nesse tempo de hoje é recordar que, sendo
criação de Deus, na criação de Deus, tudo está conectado, tudo é independente, todos nós somos chamados a ter uma atenção muito especial por meio da fé a esses relacionamentos que nos circundam. Esta água que nasce do templo, na primeira leitura, é aquela graça que precede Deus e que reconfigura o nosso eu. O nosso eu na fé não é um eu isolado. O nosso naós espiritual não é uma casa fechada, mas é um conjunto que vai se ligando uma com outra e esse templo vai assim crescendo. Essa expressão de curar as relações, seja ela corporal, social, ecológica, eclesial, sobretudo, é uma oportunidade da gente viver diante de uma luz que nos tira de tudo aquilo que é excesso de virtualizações, de tudo aquilo que corta a humanidade ao meio, dando um pouquinho de um spoiler da liturgia de amanhã, que celebraremos Leão Magno. Leão Magno foi o Papa que definiu que Jesus, ou melhor, aceitou a doutrina para a Igreja, em que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele não tem essa divisão em si, ele não é mais Deus do que homem e não é mais homem que Deus. Esta expressão dessa palavra em que nós reconhecemos, inclusive, como Maria, como mãe de Deus, é para nós uma luz que nos ajuda a viver a nossa inteireza, a nossa integridade. Peçamos a Deus que esta festa da dedicação da Basílica de Latrão possa nos valer esta cura tão importante, esta grande transformação, embasada nesta grande transformação, de vivermos a nossa realidade de igreja nutrindo dentro dos templos de pedra, sem perder a referência com a comunidade, sem perder a referência com as pessoas e, sobretudo, com aquilo que também tanto precisam, pois muitas das vezes são os lugares onde Jesus escolhe para estar presente. Mas peçamos a Deus que, através dessa transformação do Eiron para o Naós, possamos, assim, sermos habitação do Espírito Santo de Deus em nossa história, vivendo a inteireza da nossa humanidade, que é convidada a inteiramente ser santificada pelo amor e pela misericórdia de Deus. Que Nossa Senhora da Piedade nos auxilie nessa peregrinação, até um dia chegarmos a Jerusalém Celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Citamos tantos elementos de fé